Muito bem, o Atlético saiu do Itaquerão com um empate, né? Foi a pergunta, foi ruim pelo resultado ou foi bom pelo que aconteceu durante o jogo? Melhores momentos na tela e aqui a gente começa a resenha. Léo Gomes, você é convidado, tem prioridade. Atlético 0, Corinthians também 0, boa tarde. Boa tarde, Everton, boa tarde aos companheiros aqui da bancada, o pessoal de casa. O resultado, eu acho que ele pode ser considerado satisfatório a partir ali dos 33 minutos do segundo tempo para frente, né? Porque o restante, o resultado foi ruim em termos de tabela de Campeonato Brasileiro. É claro que eram 10 desfalques. Alguns jogadores há um bom tempo já não vêm jogando, porque se a gente for analisar o Campeonato Brasileiro como um todo, quem que é o lateral direito do Atlético? No Brasileiro, como um todo? O Carlos César. Pois é. O Marcos Rocha está no DM, o Luan jogou pouco nessa temporada, depois ali da participação do Atlético na Libertadores. Enfim, eu acho que era um jogo que daria para se ganhar, Everton. Só que uma das principais questões que eu considero é a seguinte: você consegue entender, Dimar, Edu também, qual foi a proposta do Atlético no Itaquerão? Ele saiu para pressionar o adversário, marcar a pressão à bola do adversário? Não. Ou ele jogou com praticamente os 11 atrás da linha da bola para tentar um contra-ataque? Em nenhum momento você enxergava qual que era uma definição do que o Atlético queria. Queria uma vitória, é óbvio, porque precisava. Mas qual foi a estratégia, o plano para se conseguir esse resultado positivo? Em alguns momentos marcou pressão, em outros momentos ficou com 11 atrás da linha da bola. O Fred, numa noite apagadíssima, não por culpa dele, porque a bola simplesmente não chegava. O seu centroavante não fez nenhuma finalização. Ele não fez nenhuma finalização no jogo. Mas ele saiu muito da área também, né? Sim. Muito, muito. Brigou muito, mas jogou pouco, vamos dizer assim. Eu acho que a grande questão que fica para esse jogo é essa questão. Não deu para entender qual que era a estratégia adotada para se chegar a uma vitória. Verdade. Olha, essa rodada foi fragmentada. E a gente vai saber se o empate foi bom ou ruim no final de semana. Só que no final de semana é sempre bom lembrar que o Palmeiras e também o Flamengo jogam com os dois piores times da competição. Daqui a pouco vamos falar da falta. E eu quero chamar a atenção para, já que os melhores momentos vão continuar rodando na tela, eu vou ser de casa, atenção para dois detalhes. Nas duas bolas em que o Yuri saiu na cara do Walter, aquele tinha que chutar de perna direita, ele chutou com a esquerda. Aquele tinha que bater, olha essa bola aí. Ele tinha tempo para preparar para a perna direita e chapar. Ele meteu a canhota, que é a cega. Onde é que a bola foi? Foi lá no bairro do Limão, em São Paulo. Olha lá, ó. Ele chutou com o dedinho mindinho. Inclusive, pode olhar que quebrou. Pode olhar que quebrou o mindinho. Tem um outro lance que ele saiu. Esse sim era para ele meter de canhota. O que ele fez? Bateu de direita. E o goleiro Walter fez a defesa. Então, quer dizer, não dá. O Pança está aqui, a Curupira. Não dá. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Aí eu peço vocês, eu lembro muito bem, eu lembro das nossas brigas, Eduardo. Aqui e lá em casa. Eu lembro de todas elas. E um dia eu falei, calma, Eduardo, tenha paciência com o Yuri. Calma, tenha paciência com o Yuri. Mas aí, na semana passada, colocamos a culpa de uma derrota nas costas do Ávila. Nós não podemos deixar de debitar na conta do Yuri, né, esses dois lances na cara do gol em que ele não converteu. Você fala já, porque tem polêmica. Dimar Oliveira, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Acho que o Léo foi muito feliz no que ele disse. A proposta de jogo do Atlético ela ficou muito difícil da gente entender. Óbvio que passa, claro, pelos desfalques. Não esses que a gente já tem anos, que a gente está falando que estão no departamento médico, mas por jogadores importantes que podem fazer essa junção, né, e essa movimentação entre meio campo e ataque que a gente não viu, né, na ausência aí de Casares,
enfim, de jogadores que possam fazer essa ligação. Achei que o Fred teve muito sacrifício, o Robinho, a gente destaca ele pelo sacrifício também. Mas não pode sair do time em hipótese alguma. Não, mas eu estou destacando exatamente isso, jogando pelo meio, tentando armar a equipe, buscando um lado, buscando o outro, tentando uma movimentação. Só que fica muito complicado quando você não tem um meio-campo também que te ajude, quando você não tem uma situação de jogo que vá à frente, quando você não tem passagem de lateral, quando você tem uma preocupação muito mais em termos defensivos do que ofensivos. Para um jogador como o Robinho, muito difícil ali na frente. O Fred, que depois a gente veio a saber que teve problemas o dia todo, que talvez nem tivesse condição, que foi para o sacrifício, porque sabia que não tinha outro para colocar por ali, o que também é assustador, né? Com uma equipe que a gente sempre diz das situações que ele tem de jogo, dos jogadores, das opções que ele tem de banco. Então, num todo assim do Atlético, acho que foi difícil da gente entender. E outra coisa, gente, não dá para dizer o seguinte: o Corinthians é muito ruim. O Corinthians é muito ruim. Quando a gente fala que o Atlético não teve proposta de jogo, o pior é dizer isso diante de um adversário que é muito ruim. Então, quando a gente faz essa análise, a gente está analisando um time que está buscando título, que está buscando a ponta do campeonato, que está buscando ultrapassar duas outras equipes que têm se mostrado bem nos seus jogos. A situação do Atlético nos últimos jogos é muito ruim e a gente continua sem entender o que acontece com o Atlético no segundo tempo de jogo. E tem um detalhe. É assustador. Nós estamos olhando para o Palmeiras e o Santos já respira na nuca do Atlético. Claro. Eduardo Panzi, foi falta no Gabriel? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Você consegue identificar que o Marcelo escalou mal e mexeu mal? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um abraço, pessoal de casa. Olha o lance aí. Para mim, não foi falta. Na hora, eu até assustei quando ele anulou o gol. Falei, o que esse cara deu? Mas eu não crucifico quem acha que foi falta ou não. Mas eu não marcaria falta de jeito nenhum. Para mim, o Gabriel vai mole, não esperava o atacante do Corinthians chegar. E ele acaba até se assustando com o contato. Há o contato, porque o futebol é jogo de contato. Para mim, não há falta. Enfim, mas é um lance polêmico. Para mim, o árbitro errou nesse lance. E o Corinthians foi prejudicado. Mas também tem um crédito aí para ser prejudicado de 15 anos. O que mais me deixou preocupado no jogo de ontem, você me perguntou se foi mal escalado. Não, o Marcelo não tinha o que fazer. Mas o que mais me deixou assustado foi a postura do Atlético. O Atlético era um time que precisava vencer e entrou para não perder. O Atlético jogou 90 minutos para não perder do Corinthians. Não foi um time agressivo, o Gomide destacou aí que o time não marcou lá na frente, não marcou saída de bola do Corinthians. Isso, para mim, é a postura de um time que está jogando fora de casa com o intuito de não perder o jogo, que o empate é um ótimo resultado. Os desfalques fazem falta? Fazem, isso é óbvio. Só que vocês já falaram, não precisa ficar aqui repetindo. Marcos Rocha não jogou como titular a maioria do campeonato, mas titular, é muito melhor que o Carlos César. Eraso, aí eu vou falar os meus que seriam titulares: Carioca, Michael Suel, Casares e Prato. São 6 jogadores titulares que poderiam fazer toda a diferença ontem, que não estavam. Ponto. Nem por isso o time precisava de ter entrado com a postura que entrou. Uma postura, na minha opinião, de não perder do Corinthians. Eu coloquei isso no Twitter. O Atlético me parece um time que joga pelo empate. Pois é, mas aí a gente... Eu acho curioso que quando a gente começa a pensar em empates ou vitórias, alguns problemas, pessoas, vocês são pessimistas. Não, é que a gente vê tanta qualidade no elenco, que é difícil admitir que esse time possa ser presa fácil, mesmo jogando em casa para alguns adversários, embora vença, mas os adversários são duríssimos contra o Atlético, e quando o Atlético vai para a casa do adversário, como ontem, o Atlético é um time que não se impõe. E vê o adversário. O Fluminense se impôs mais na Arena Corinthians do que o Atlético. O Palmeiras foi lá, o Palmeiras foi lá e no jogo contra o Palmeiras, salvo engano, o Corinthians não tinha desfalques. Mas ontem, esquece esse negócio de elenco. O time que entrou em campo do Atlético era um time bem mais ou menos. Mas aí que entra numa outra... Se o Atlético começa um campeonato brasileiro com Carlos César de lateral, Gabriel de zagueiro, Lucas Cândido de volante, Yuri de meia aberto pela esquerda e Cleiton de meia pela direita, mas não seria favorito a título coisa nenhuma e nem a Libertadores. Mas é óbvio que não. Então, esqueça esse negócio de elenco ontem. Ontem o Atlético entrou com um time mais ou menos. O Dato não tinha que sair jogando? Não, porque o Dato não aguenta jogar meia hora, gente. Tá com freio de mão, parece um carro 1.0 correndo com um monte de 2.0. Mas não é melhor no início do jogo você tê-lo por 30 minutos? Essa é uma discussão interessante, mas para mim está muito mal fisicamente, nem para isso. Não que seja uma sumidade e que faria mudar o time assim... notoriamente ou
que aconteça uma discrepância tão grande. Mas, por exemplo, contra o Vitória, o Marcelo optou pelo Carlos Eduardo, Sim. que deu uma assistência para o gol do Fred. Verdade. Porque ele não poderia Que ter era a opção ontem. Eu acho que ele seria a melhor opção ontem do que, Léo, o Yuri. Aí eu falo o seguinte, Mas porque... você tá falando em Não, relação mas ao peraí, Yuri. mas entre você... A gente está falando por causa de uma assistência em 2016. Aqui, Mas peraí, O Yuri entrou bem contra a Ponte Preta. Mas tem um detalhe, mas peraí. Tem um negócio que é discutido aqui, a exaustão. Você está falando da Copa do No Brasil. sistema 4-2-3-1, é ideal. O Tite, por exemplo, age assim: trabalha com um meia e um atacante abertos. Eu sei que o Robinho ontem não estava que o Robinho não estava pelo lado. O Robinho jogou mais centralizado. Mas você abre 2 atacantes, cara. Mas nós estamos cansados de ouvir de treinador que isso não funciona. Não rende como deveria. O Atlético sempre jogou assim. 2 atacantes abertos, como Yuri e Cleiton. Pode ter um meia pelo lado. Mas é porque todo mundo faz nesse esquema. Ou eu estou falando alguma groselha? Pode ser, mas ontem não tinha, Everton. Você falar que o Carlos Eduardo faria diferença no jogo é sacanagem. Eduardo, vem cá. Não faria coisa nenhuma. Você olha para o banco, aí você tem no banco Carlos Eduardo, Dátolo e Yuri. Você precisa armar um time onde o Robinho rende mais e gosta de jogar. Aberto. Ele não jogou aberto. Ô Everton, com Dátolo 100%, não tem dúvida. Agora, entre Carlos Eduardo e Yuri, você fecha o olho e joga um para dentro de campo. É tudo a mesma porcaria. Mas já você cansaram improvisa, de provar. Eduardo. O Yuri quem que jogou improvisado? O Robinho cansou de jogar Eu ali. queria te perguntar em que jogo o Marcelo preferiu o Yuri aos demais. Everton, e cita um jogo aí para sair de cara escalado. Para mim, o erro do Marcelo não foi na escalação. Ele escalou o que tinha. O atleta estava todo arrebentado por causa de desfalque. O problema, eu acho que ele poderia ter alterado diferente. Tirado o Robinho. A partir do momento que o Donizete foi juvenil e ele atrapalhou o Atlético ontem, o Leandro Donizete atrapalhou o Atlético. O treinador tem que ter a maldade. Volante amarelado, você tira. Não, isso não existe. Isso não existe, não. Está cansado de volante amarelado, treinador de em campo. O Donizete atrapalhou o Atlético, o Fred não jogou absolutamente nada. Porque a gente esquece de criticar jogadores, só mete o ferro no resto. O Fred não jogou absolutamente nada, estava de caganeira. Mas não jogou por quê, Eduardo? Aí entra o Marcelo. O Marcelo me dá uma entrevista coletiva, ele perde o Donizete expulso. O Dátolo já estava em campo. O Patrick já estava em campo. São 2 jogadores que sabem marcar e sabem marcar mesmo, que já provaram isso no Atlético. Ao invés dele tirar o cara que está de caganeiro o dia inteiro, que é o Fred... Não é caganeiro, é desinteria. De piriri gangorra. O Fred está de caganeiro o dia inteiro. Aí, muito mal no jogo. Está jogando mal. Está borrando o time. Aí ele tira o Robinho, que é mais artilheiro que o Fred esse ano, que é um jogador que finaliza bem, que preocupa o adversário, que além de jogar dentro da área, é um cara que puxa a marcação, sai da área, dá assistência. Não, ele tira o Robinho, deixa o cagão lá dentro de campo e mete outro volante, um garoto. Por que ele não pega? Precisando vencer o jogo. Patrick, você vai jogar um pouco mais recuado. Dátolo, você vai fazer o segundo volante que você já cansou de fazer. Fred, você está saindo. Robinho, você vai jogar mais adiantado. Pronto. O Atlético precisa vencer, ele faria uma substituição, não mexeria um pouco no time e manteria a qualidade do Dátolo, a ofensividade, sim, do Patrick e o melhor jogador do Atlético no Campeonato Brasileiro. Eu acho que... Deixa você falar. Nesse ponto, para mim, o Marcelo errou. Eu acho que tem até um outro ponto. Talvez nem o Iago teria colocado. É isso, não teve. Não, o Iago não. É isso que eu estou dizendo. Recua o Patrick. Isso. Patrick, você vai fazer a dupla de volantes aqui ao lado do Lucas Cândido. Recompõe um pouco. O Robinho já estava praticamente jogando como armador. Sim. E o Fred ficaria isolado ali. A não ser que o Fred realmente não tivesse mais condições nenhuma de jogar mais 10 minutos. E deixava o Dátolo revezando com o Robinho ali na função não precisava de ter armador. Colocado o Iago. Talvez nem precisasse ter colocado. Aí você fala assim, o Leandro Donizete atrapalhou o time. Eu já discordo. Eu também. Porque assim... Atrapalhou, cara. Ele foi expulso, o cara driblando pra trás, Léo. Atrapalhou. Não, por lá, para bater pro gol. Mas deixa eu te falar assim, a primeira falta que o Leandro Donizete tomou o cartão... O que você falou do Você pode ver que foi mais ou menos na mesma proximidade da grande área do que foi o cartão vermelho. O Lucas Cândido fez umas 2 faltas no Giovanni Augusto no segundo tempo, mais ou menos nas mesmas proximidades. Teve uma falta do Carlos César para cima do Rodriguinho, que foi falta, não foi marcada. Por quê? Porque o Atlético... É o que a gente estava falando aqui no começo. Não sabe se marca pressão, não sabe se você marca individual.
não sabe se é você quem vai pressionar o adversário. Ô, Léo, o ponto do Donizete é o seguinte, se o Donizete fosse expulso, porque o time é muito vulnerável, se fosse o segundo ele é obrigado a fazer a falta. Não, aquela falta ele não tinha obrigação de fazer, não. Mas claro, o cara se no primeiro amarelo, se a falta do segundo cartão fosse igual a do primeiro amarelo, que foi uma falta necessária, tudo bem. A segunda falta no Rio, driblando para trás, não precisava ter feito a falta. Já com o cartão. Ele tentou salvar não precisava, ele estava driblando para trás. Que salvar o quê? O cara tá driblando para trás. Tá preparando para chutar pro gol, Eduardo. Preparando para chutar. Tava driblando para trás. Errou o Donizete, ele já sabia. Ô, gente, o cara tava driblando para trás. Peraí. Primeiro amarelo. Na opinião do Eduardo, o Donizete prejudicou o Atlético. O Donizete não pode ser criticado. O único no Brasil que acha que o Donizete prejudicou o Atlético. Claro, ele fez uma falta infantil, o cara driblando para trás. Mas é proibido. O que você falou do Fred agora há pouco? Proibido. O que você falou do Fred? O que você falou do Fred agora há pouco? Ele tava de caganeira. E que ele é o quê? Que ele tava de caganeira. Olha lá, ó. O Marcelo falou que ele tava de desinteria, gente. Não sou eu, não. Aqui, ó. Ué? Aqui, ó. Você está se contradizendo. Por quê? Porque você não sabe onde é que está o defeito, onde é que está o problema. Você vai me desculpar, mas eu não vou proteger Donizete igual você está protegendo. Não! Eu não protejo jogador, não. Quem prejudicou o Atlético, saiu na cara do gol 2 vezes e não sabia com que perna chutar, foi o Yuri. Mas eu falei, e o Donizete também prejudicou o ser expulso fazendo uma falta que o cara driblava para trás, gente. Eu vou refazer a pergunta, vocês respondem se vocês quiserem. Claro que o Yuri prejudicou mais. Em que jogo, com Carlos Eduardo, Dátolo e Yuri no banco, ele preferiu o Yuri a um desses outros dois citados para justificar a escolha de ontem? É isso que eu estou perguntando. O Carlos Eduardo é um jogador espetacular, é um craque. Se ele jogasse ontem, teria feito 3 gols, 4 assistências, mudaria a vida do Atlético. O Carlos, eu não sei por que o Tite não contrata o tal do Carlos Eduardo, porque ele salvaria o Atlético ontem. Ele e o Yuri, você fecha o olho e joga os dois, que vai dar na mesma. Não dá. O Carlos Eduardo contra o Atlético Paranaense no primeiro. O Carlos Eduardo contra o Atlético Paranaense no primeiro turno errou um gol igualzinho que o Yuri perdeu ontem contra o Corinthians. Mas ele é o Pelé. Então, tá. Agora ele é o Pelé. Mas quando o Yuri estava mal, ele não poderia ter feito essa alternativa? Eu coloco o Carlos Eduardo e mando o Robinho falando de começar o jogo. Mas aí, mas eu estou dizendo de jogo, de leitura de jogo. Porque o Carlos Eduardo é o Pelé. Não é que ele é o Pelé. Eduardo, o time não tinha nenhum Você assim. consegue enxergar que não houve problema na escalação? Ele ia escalar o quê? No lugar do Yuri? O Carlos O Eduardo. Dátolo, porra. O Dátolo não aguenta jogar meia hora. Como é que você sabe disso? Quem te falou isso? O Dátolo aguenta jogar meia hora, Léo. Não aguenta jogar meia hora, Léo. Não sei. Não aguenta. Não sei. Como é que você está afirmando uma coisa que você não tem certeza? Você vê o Dátolo correndo, parece um palio 1.0 correndo, não pode nem entrar. Pode, joga aqui 15, 20 minutos. Então, peraí. Então, quem liberou o Dátolo para jogar tá errado. Mas olha Por que ele não foi a campo no jogo anterior? Ele não foi a campo no jogo anterior porque tinha problema pessoal. Aquele negócio da Polícia Federal lá, então a polícia não foi. É pessoal? Resolveu. Você está pronto. Então vai pro jogo. O cara não joga 200. Pô, escala o cara. Porque é muito melhor você escalar o cara e o cara render no primeiro tempo do que você colocar no segundo tempo para resolver um pepino. Gente, mas se não deu certo, mexe. Eu não entendo, é o seguinte, você viu o Yuri mal o primeiro tempo inteiro, isso, o mundo inteiro viu isso. Mexe! Tira! Troca, coloca o Carlos Eduardo, manda o Robinho pra frente, o Fred estava isolado, o Fred estava saindo da área, não sei, mexe no time. Eu não entendo, é porque a espera. Eu acho que até você fazer uma tentativa inicial, tá bom, eu vou entrar com o Yuri, nunca entrei, mas vai ser com ele agora. Beleza. Não deu certo, gente, tá errado, tira. E ninguém pode tirar do Leandro Donizete com tudo que aconteceu, a expulsão, se achar que foi errado no segundo lance, tudo bem. Mas o melhor jogador do primeiro tempo foi o Leandro Donizete. Não, mas eu não no tô falando. Combate, na... eu tô falando que o segundo cartão dele foi idiota. Minutos, foi completamente mas idiota. 90 minutos. Se no final foi ruim pro Atlético, o primeiro tempo dele salvou o Atlético em várias eu vou dizer uma situações. coisa para vocês. A de ontem, eu entendo que poderia ter saído com o Dátolo, mas, por outro lado, eu reconheço que se o Dátolo tivesse jogado, não era nenhuma garantia que metesse 2-3. Mas a gente não sabe se mas o jogo de ontem, eu vejo que o time entrou realmente... parece, você tem razão, que estava querendo empatar ou satisfeito com o resultado. Mas essa de ontem eu tiro do Marcelo. Postura de Porque empate. Já que ele escalou o Yuri, tudo bem, vamos respeitar. Então, mas aí o Yuri sai na cara do goleiro e erra 2 na cara. O Cleiton erra mais 1, 3. Ah, mas é do jogo errar. Eu sei que é do jogo errar.
Eu estou cansado de saber que é do jogo errar. Mas mais uma oportunidade foi dada pelo Marcelo. Ele não conseguiu concretizar os lances na cara do Walter. Então, como é que eu posso dizer que o culpado foi o Marcelo? A alteração do Robinho não tira... Para mim, o Robinho não deve sair, a não ser que ele esteja... Que ele peça para sair. Ali a saída porque entre tirar um e outro, eu prefiro o Robinho vindo de trás, porque ele vem bem fazendo isso, do que ter o Fred mortinho dentro da área. E ontem o Fred não jogou absolutamente nada. Eu também reconheço. Então eu vejo que o Marcelo cometeu alguns equívocos, mas eu não ponho na conta dele essa de ontem. Por que ele escalou o Yuri? Qual era a pretensão ao escalar o Yuri? Ter velocidade pela esquerda e recompor. O que aconteceu? O Yuri recompôs bem pela esquerda e saiu 2 vezes na cara do gol. Ou seja, o que o Marcelo projetou para ele deu certo. Foi o que eu acabei de falar. Pena que o jogador é um perna de pau. Aí a culpa não é do Marcelo, a culpa é do jogador que é um perna de pau. O que o Marcelo propôs para ele deu absolutamente certo. O que o Marcelo propôs para o Fred deu errado porque o Fred jogou muito mal. Aí... Vocês querem que o Pelé Carlos Eduardo resolva a situação. Ontem não tinha o que fazer. Talvez não ter tirado o Robinho, é isso eu questiono. Poderia ter recuado o Dátolo e o Patrick quando o Donizete foi expulso, ok. Agora, falar que tinha que ter entrado com o Carlos Eduardo, vocês vão me desculpar. Não. Era tudo farinha do mesmo. Ninguém falou que tinha. Quem afirma que é você. Quem afirma que é você. Estou dizendo que poderia. Você que fala, não, sim. Eu não quero falar mais também com você, não. Põe o Twitter aqui na tela. Estou ficando nervoso, minha pressão está subindo. Não, gente, que isso? Só mesmo, faço 3 vezes por dia. Donizete jogou demais, tomou cartão de tanto marcar por 2. Exatamente. Ô, Flávio, você tem razão. Por favor, Gomes. O time é muito vulnerável. Gente, o time é muito vulnerável. Léo, o segundo cartão do Donizete foi de uma falta que não precisava ter feito. Mas ele estava no desespero, porque não tinha cobertura. O jogador domina uma bola na entrada. Ele estava a 2 metros da linha. Não interessa. Se ele dribla o Leandro Donizete, pode estar passando alguém na diagonal, ele enfia a bola, sai na cara com o Vitor. Desnecessário não, era a única alternativa, ele chegou atrasado. Porque ninguém mais marca no meio campo. Atenção. Leandro Donizete, você não pode fazer falta. Pessoal, já está todo mundo participando da promoção com Cristal Você Festeja? Tá ou não tá? Sim! Então você que não está participando ainda dá tempo, hein? Dá uma olhada no vídeo aí, vai! Promoção com Cristal Você Festeja. A Cristal leva você e mais 3 amigos a uma viagem para curtir o Festeja nos lugares mais incríveis do Brasil. Para ficar mais top, você pode escolher onde quer curtir o Festeja. O camarote é tudo incluso e você, com seus amigos, ainda podem visitar o camarim dos artistas. Para participar é fácil, é só cadastrar no site e pronto, você já está concorrendo. E se você está participando, fica de olho no desafio dessa semana para aumentar então suas chances de ganhar. É o Enigma do Encontro. Entre no site da promoção, veja os depoimentos da galera e resolva o Enigma do Encontro. É só adivinhar, compartilhar na sua timeline e pronto, você já ganha um número da sorte. É moleza ou não é? E quanto mais desafios você participar, mais chances tem de ganhar. Consulte o regulamento no site cristalfesteja.com.br. Está esperando o quê para ganhar viagens, prêmios exclusivos, todos os dias Cristal Festeja. Esse encontro é top. Beba com moderação. E agora, o Eduardo está querendo fazer aqui a TV Galo, mas nós vamos falar do Cruzeiro. Vamos falar do Cruzeiro para superar uma fase. O Cruzeiro precisando buscar o equilíbrio, né? Então a Yara Fantoni atualiza as informações do Cruzeiro. A dor celeste no momento é emocional. Ficar na zona de rebaixamento ali realmente é dor emocional muito grande. Culpa do primeiro turno? Infelizmente a gente teve um primeiro turno muito ruim, agora a gente tá pagando por isso e quem sabe na reta final, aí faltando 2, 3 jogos aí, a gente não possa estar sonhando em também estar buscando esse G6 aí. Calma, Robinho. A vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio na última rodada e a combinação de resultados salvou o time da zona de rebaixamento. E a equipe celeste não é mais a pior mandante do Brasileirão. Os 40% de aproveitamento em casa superam a média do Santa Cruz, que é de 38%. Precisamos muito de uma sequência boa dentro de casa, né? Deu uma melhorada agora nessa vitória contra o Grêmio. E eu acho que o jogo contra a Ponte vai ser muito mais difícil do que foi o jogo do Grêmio. E será que já é preciso fazer as contas para escapar de vez do temeroso Z4? Ninguém está falando em números não, mas na minha cabeça temos que fazer 45 pontos aí o mais rápido possível. O Cruzeiro tem
a chance de, pela primeira vez no Brasileirão, vencer 2 partidas seguidas jogando em casa e fazer o fator campo valer a pena, já que das 14 vezes que jogou como mandante, ganhou apenas 4 jogos. Era uma vitória importante que traria o torcedor junto com a gente, que a gente unidos nesse objetivo, estando juntos, estando com a força do nosso torcedor dentro de casa, isso acaba sendo positivo, sendo uma força ainda maior para que a gente possa cada vez mais crescer na tabela. E se tudo depender dos jogadores, o torcedor celeste vai poder, logo logo, respirar aliviado e sorrir. Esse meu lado descontraído, eu acho que relaxa um pouco, eu entro um pouco mais relaxado que alguns jogadores, eu vejo assim. Então eu tento passar essa confiança que eu tenho para os companheiros, principalmente para os mais novos, né? Para tentar entrar um pouco mais relaxado, claro com responsabilidade, mas um pouco mais solto para poder desenvolver as jogadas. Eu acho que isso ajuda muito. Então eu acho que para mim ajuda bastante, né? Eu tento passar isso para os outros também. O Gento acabou de me falar aqui que amanhã o Donizete é nosso convidado do programa, sentar ao lado do Panzi. Nossa, gente. Mentira, pessoal, tô brincando. Amanhã não tem nem programa. Aqui. Amanhã não tem programa. Olha aqui. O Robinho tocou no assunto e a Yara Fantuani explorou sobre a questão do emocional num momento como esse. O que explica, por exemplo, o Cruzeiro tá nessa situação, aí ganha, empata, aí daqui a pouco perde 2, volta de novo lá para baixo. Vocês conseguem ver algum tipo de relação? Eu vou começar com você aqui de novo, Gomide. Você consegue ver relação? Realmente estar ali embaixo, mexe com a cabeça do cara, certeza. E a perna pesa e o time joga e o cara é diferente? Com certeza, Everton. Acho que em qualquer circunstância em que a sua margem de erro é muito pequena, assim, são comparações assim, vamos dizer, a margem de erro do Cruzeiro é muito pequena no Campeonato Brasileiro. As 2 bolas, por exemplo, que o Ábila teve contra o Grêmio. Uma ele pegou um voleio lá de primeira, quase fez o gol. Na outra ele tentou um chapéu. Talvez, se estivesse com um pouco mais de confiança, teria batido de primeira a bola que ele tentou dar um chapéu. Enfim. É claro que a parte emocional ela fica muito mais difícil quando você está numa situação ruim. Porque, por exemplo, hoje se o Inter ganhar, chega a 33 pontos, acho que pelos critérios ainda não supera o Cruzeiro, mas iguala a pontuação, certo? Aí você tem um jogo contra a Ponte Preta, que é franca atiradora no Campeonato Brasileiro, mas não é um adversário fácil, vamos dizer assim. Em que sua margem de erro continua pequena devido aos resultados dos adversários. Por exemplo, se o Inter... G6, né? E o próprio Robinho, na entrevista coletiva ontem, disse, falou assim, a gente vai jogar depois, eu gosto tal, mas com certeza gera uma pressão. Então, o próprio jogador admite que jogar nessa circunstância é muito mais difícil. Acho que a gente pode tirar a base até no dia a dia. Eu trabalhei lá em Divinópolis, eu tinha 2 patrões. Eram sócios, naturalmente. Um era um mala, desgraçado, e o outro gente boa, motivador. Pá, não, você tem que fazer aqui, apontava, é ali que você tem que seguir e tal. E quando esse cara vinha e ditava as ordens, a coisa acontecia. Quando vinha um mala, a coisa não funfava. Não funfava. Isso tem que valer para o futebol também. Eu gostaria de ouvi-la, de Mara Oliveira. E mexe com a condição física. Agora, você se lembra bem... Peraí, antes de você, só um Twitter aqui para dar uma aquecida. Dar uma aquecida. Até para ajudar, para te dar subsídio. A má fase do Cruzeiro não tem nada de emocional, e sim de má administração. Meu Deus, o que você acha disso? O resultado é de uma administração muito ruim, um planejamento, na verdade, muito ruim da temporada, mas o resultado... O emocional hoje é consequência disso. Agora, o Mano, você se lembra perfeitamente, você até teve lá, não foi? Naquela palestra que ele deu, conversou com a imprensa e tal, ele falou muito dessa condição emocional também, desse trabalho, que o Mano trabalha bem o emocional dos jogadores, tanto é prova do que ele fez com o Cruzeiro no ano passado. Agora, não é só a questão da cabeça, mas é o físico também reflete. Tá abalado. Mas reflete em tudo. Você corre errado, a pressão é tão grande que você fica desesperado, aí ao longo daquilo você vai perdendo a sua melhor condição física ao longo do jogo. Aí se você toma um gol, você fala, já vem tudo de novo. Então muda muito quando você está nessa situação do Cruzeiro. E por isso a preocupação, por essas idas e vindas que o Cruzeiro tem em termos de rebaixamento. Ele está ali na linha, aí o Internacional já está chegando. Aí se não passar pela ponte, a ponte já tem uma motivação diferente.
frente, ela briga para tentar chegar num G6 que apareceu agora, ela briga para tentar mostrar que mesmo vindo lá do interior, sem um investimento tão alto, ela está conseguindo estar de igual para igual com todo mundo, num campeonato que mostra um equilíbrio de ponta e ela está participando disso. Há quanto tempo não acontece isso? Né? Então você vai enfrentar esse adversário tendo um time fragilizado, em termos físicos e em termos técnicos. É um jogo complicado. Eduardo, esse negócio do G6 aí, você acha que pode fazer com que o adversário do Cruzeiro do final de semana venha e jogue de uma forma diferente? Aí tem relação com o emocional também. A Ponte Preta, ela ganhou sobrevida nessa vaga para Libertadores, mas eu não vejo na Ponte Preta, por exemplo, um time que vai, agora Libertadores a gente vai jogar de forma diferente, já vai jogar da mesma forma, é um time perigosíssimo jogando fora de casa, porque a Ponte Preta não tem tanta pressão, não tem pressão de torcedor, de imprensa, tá lá em Campinas quietinho, nem rival tem mais em Campinas, porque o Guarani tá caindo pelas tabelas. Então ela vem sem pressão nenhuma, fazendo um campeonato ok, razoável, nota 6, e o Cruzeiro com uma pressão monstruosa. Isso tem reflexo até no jogo dentro e fora de casa, Everton. Por que eu digo isso? Porque a campanha do Cruzeiro é melhor fora de casa, porque fora de casa você tem menos responsabilidade. O empate é bom resultado. Agora igualou. Agora igualou. O empate é bom resultado, etc. Passou. E tal. Agora, você jogar em casa, fica aquela obrigação de vencer, e você olha para trás. O seu adversário que está na zona do rebaixamento está 2 pontinhos, você não pode nem pensar em empatar, em tropeçar. É claro que o fator psicológico pesa, mesmo que sejam jogadores experientes, pesa e pesa muito, principalmente nessa fase do campeonato, reta final, faltando 9 jogos. Agora, o que o telespectador mandou no Twitter aí, ele tem toda a razão. Essa parte psicológica pesando, o Cruzeiro desesperado, isso tudo é fruto, isso tudo é consequência de uma administração mal elaborada lá no início do ano, foi o que a gente falou aqui ontem. O Cruzeiro, eu acho que a rodada começou muito bem para o Cruzeiro, porque os dois adversários que estão acima do Cruzeiro na tabela, Sport perdeu, empatou e o Vitória perdeu em casa. Os dois em casa. Então, os dois jogando em casa foi excepcional, mas torna-se resultado excepcional se o Cruzeiro ganhar da Ponte. Mesma coisa do Palmeiras com o Atlético. A relação é exatamente a mesma. Por isso que a gente está falando. Deixa eu ver aqui. E aí, o que vem mais acima, que é o São Paulo, empatou com o Sport. Então, dos 3 que estão acima do Cruzeiro, os 3 somaram 1 ponto. Aliás, 1 ponto não, Vitória não somou nenhum. Então, a rodada começou muito bem, mas o Cruzeiro tem que vencer, não tem outra alternativa. E a Ponte Preta, ela não é um primor de time, não. Mas nessa fase, com essa pressão toda, é pior você jogar com um time organizado do que com um baita time que não seja tão organizado. E a Ponte Preta, ela é muito organizadinha. Então o jogo vai ser complicado, difícil. A Ponte Preta só não faz uma melhor campanha porque não conta com força técnica individual. Claro, próprio tem jogadores medianos ali, tá um bom técnico. Eu gosto do trabalho do Eduardo Batista. O Pote, que é bom atacante, volta. Só que se ela pudesse, tivesse mais grana e conseguisse montar um time com um pouco mais de musculatura técnica, acho que seria duríssimo. Vai ser um time bem diferente do que jogou contra o Atlético, pela volta do Potker, do Reinaldo, lateral esquerdo. O Nino Paraíba, lateral direito, também retorna. O Cleison, que para mim é um dos grandes destaques aí desse time que joga pelas beiradas, ainda é dúvida, está com dores musculares. Mas é mais forte, né? Sim, muito mais forte. Mas vai ser um time, sim, bem diferente com relação ao que jogou contra o Galo. O João Vitor, que é o capitão, está suspenso. E o Wendel, que todo mundo conhece, que deve ser mantido entre os titulares. Né? O Mano não tem nenhuma mudança que você considera que ele deveria fazer para esse jogo, não, né, Eduardo? Everton, manter a base. Eu tenho até uma opinião que é a mesma do Cadu aqui no programa. Eu jogaria com o Henrique e com o Robinho de segundo volante. Eu acho que o Cruzeiro ganha ofensividade, ganha qualidade de saída de bola. Mas contra o Curitiba não deu muito certo. Tem esse porém. Não, mas variações... nas outras vezes que ele usou esse time, agora que ele mudou durante o jogo, contra o Atlético, contra o próprio Corinthians, contra até o Flamengo, a hora que ele coloca o Robinho de segundo volante, o time cresceu muito e jogou bem. Mas eu entendo o lado do Mano também. Mas ele não vai nesse esse ponto.
Aí eu coloco esse time ofensivo com o Robinho de segundo volante e tomo um gol e aí? Ele não vai mexer. Entendo. Todas as variações que o Mano fez até hoje, elas deram e não deram certo. Muito fácil comentar assim, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Ele apostou numa variação, foi lá e venceu, apostou na mesma, foi lá e perdeu. E eu acho que até a freada que ele deu ali, naquela região do rebaixamento, ele já mostra isso. Ele tentou e tal. Cabral mantém de titular, tira do time, não escala. O que você acha, Edmar? Ele está suspenso. Né? Não, estou dizendo na sequência. Na sequência, para ele foi muito claro naquela entrevista dele, a última entrevista dele. Ele não vai mexer nas situações. O Ariel está fora, vai entrar o Romero uma circunstância da situação. Pois é, mas depois você mantém, você deixa o deveria voltar. Eu não. Eu acho que eu não gosto. Eu também traria o Robinho por ali. Eu acho que você tem, o Everton, o Cruzeiro precisa abrir a frente. No máximo, essa mudança que ele vai fazer, que é a entrada do Romero. No caso do Arrascaeta, ele já tinha pedido mesmo a condição de titular, mantém o Rafinha, porque o Arrascaeta está com a seleção. E a mudança lá atrás, que é o Ezequiel pois e a manutenção ali. Mas tudo bem, mas depois na sequência, você apostaria nessa situação aí, do Henrique, com o Robinho, você. O Henrique com o Robinho, ou você seguiria com Romero, com Henrique, Romero e Robinho? Você responde daqui a pouco, depois do intervalo, é rapidinho lá e cá. Os donos da bola. Oferecimento.